Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu saúdo vocês na paz do Senhor, com a palavra de João 15. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ele corta todos os galhos que não dão uvas, embora eles estejam em mim. Mas ele poda os galhos que dão uvas, para que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois só podem dar fruto se ficarem unidos comigo, assim como o galho das uvas, só quando está unido com a videira. Eu sou a videira, e vocês são os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os galhos secos que são juntados e queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, receberão tudo o que pedirem.
A glória do meu Pai é conhecida por meio dos frutos que vocês produzem, e assim vocês se tornam os meus seguidores. Permaneçam em Cristo, deem frutos e glorifiquem ao Pai. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Essa próxima música que a gente vai cantar, ela fala um pouquinho sobre o fato de que não importa o que aconteça na nossa vida, se a gente está feliz ou se a gente está triste, se a gente não consegue ver qual vai ser o próximo passo, ou se a coisa está indo tranquilo e super fácil, super simples. Ainda assim, a gente pode confiar que Deus está conosco, a gente não pode esquecer disso, que não importa aonde a gente estiver, lá também o Senhor está conosco.
lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. No imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. E se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, e minha alegria nele está. E se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Nós temos alguns avisos importantes agora. Nós temos alguns avisos importantes e a gente queria começar agradecendo, né? Agradecendo a todos que nos ajudaram com a feijoada do Moriá, né? Que aconteceu ontem, no sábado. Nós tínhamos a previsão de vender 200 fichas, né? 200 feijoadas, e nós vendemos 248. Então, foi muito legal, a gente fica muito feliz, isso vai nos ajudar também a manter aqui o ministério, manter o acampamento. E agradecemos de coração mesmo a todos os que colaboraram, a todos os que ajudaram também a fazer, a preparar, aqueles que venderam fichas, aqueles que compraram. Então, a nossa gratidão, nosso muito, muito obrigado mesmo pela ajuda e pelo suporte, né, dos irmãos, das irmãs, dos amigos, das famílias que amam esse lugar aqui, que conhecem o Moriá, que sabem o trabalho que é realizado aqui, que valorizam. Então, nós agradecemos muito. Também eu gostaria de lembrar que na terça-feira agora a gente tem o nosso segundo encontro, né, dos nossos pequenos grupos, né, que é um grande grupo online, por enquanto, que a gente chama de Ecos. Então, a gente vai ter o nosso segundo encontro na terça-feira, e nesse encontro a gente vai conversar um pouco mais e aprofundar aquilo que a gente falou aqui no culto de hoje. Então, você é nosso convidado, você é nossa convidada para terça-feira às 8 horas da noite, estar conosco aqui.
e compartilhar com a gente. Se você está participando do nosso desafio de leitura bíblica, né, a gente andamos bastante no livro de Mateus, passamos pelas bem-aventuranças, passamos pelo Sermão da Montanha, passamos por várias e várias histórias de cura, de libertação, do ministério de Jesus Cristo aqui, e a gente está aprendendo junto. Então eu queria incentivar você, se você ainda não está participando do nosso desafio, do nosso propósito de leitura da Bíblia, chega junto com a gente, né, e começa a participar, começa a ler, porque vale muito a pena, e a gente tem aprendido muito, e a gente gostaria de, como comunidade, estarmos juntos nesse propósito. A gente queria muito que nós estivéssemos nas mesmas páginas, né, que nós estivéssemos compartilhando da mesma leitura, e assim aprendendo juntos. Na quinta-feira a gente vai ter o nosso Mori Live, que é aquele nosso programa de entrevistas, de conversa, de diálogo. Na passada foi com a Malê, né, com a Maria Letícia, e foi bem legal. E na próxima semana, agora, na quinta-feira, vai ser com o Fabrício Fleck. O Fleck, ele é missionário da MEUC em Maripá, é um amigão do coração, assim, e acho que vai ser muito legal. Ele é um cara muito divertido, tem uma postura muito firme também, muito bacana, e eu admiro muito o trabalho dele lá, e queria convidar você a estar com a gente, então, na quinta-feira, às 19 horas, nessa live de entrevista, de conversa, que a gente vai estar fazendo. Mais um aviso muito especial, e esse aqui eu queria a atenção de vocês, especialmente porque no próximo domingo, às 4 horas da tarde, nós queremos fazer um culto ao ar livre aqui no Moriá. Então presta atenção, domingo que vem não vai ter live, não vai ter gravação, como a gente está tendo que fazer hoje, mas nós vamos fazer um culto ao vivo. E esse culto ao vivo vai acontecer aqui no campo de futebol aqui do Moriá. Então você pode vir com a sua família, a gente vai estar com uma distância bem responsável, a gente vai estar com os lugares demarcados, é ao ar livre, é no sol, então você pode trazer seu chimarrão, pode trazer sua bergamota, sua pipoca para fazer um piquenique junto, e a gente vai estar fazendo juntos essa celebração de culto aqui no campo de futebol aqui do Moriá, a partir das 4 horas da tarde. Então, vem pegar um sol, não precisa trazer cadeira, a gente vai ter cadeiras aqui. Se você quiser trazer a sua cadeira de praia também, aquela cadeira de abrir, pode trazer, não tem problema nenhum, mas respeitando o lugar demarcado para que a gente possa fazer com responsabilidade esse culto aqui, que a gente possa se ver também, trocar uma ideia, conversar, tomando todos os cuidados, né, tomando todas as precauções necessárias para que a gente não seja aqui um foco de infecção, né, pelo Covid, mas que a gente possa aproveitar também o dia, o sol livre, que eu acho que também é importante para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual. Então, domingo, a partir das 4 horas da tarde, aqui no campo de futebol do Moriá, a gente vai estar fazendo um culto ao ar livre, né? Então, tomando todas as precauções e com todas as responsabilidades aí necessárias para que a gente possa fazer com segurança e para que você e a sua família venham até aqui, sejam abençoados, passem uma tarde gostosa aqui no Moriá. Por fim, eu quero lembrar vocês das nossas contribuições, se você puder nos ajudar o Ministério Moriá, se você quiser nos dar uma oferta, né, nós temos aí nas redes sociais os meios para isso, você pode fazer uma transferência bancária, você pode escanear um QR Code, você pode levar pessoalmente na secretaria, entregar e dizer, ó, quero deixar essa oferta aqui para o Moriá, porque a gente realmente está precisando, a gente precisa de ajuda, porque a gente está passando por uma fase que nós não temos atividades aqui no acampamento, né? Então a gente não tem entrada de recursos e a gente precisa investir na manutenção do lugar, honrar os compromissos financeiros. Então você é nosso convidado, você é nossa convidada. Se você ama esse ministério, se esse ministério tem abençoado a tua vida de alguma maneira, se esse ministério chega até a tua casa de uma forma relevante e você quiser nos ajudar, nós realmente agradecemos e desejamos que Deus abençoe a generosidade do coração e nos dê sabedoria para a gente utilizar esse recurso também. Dito isso, eu quero convidar a banda para tocar mais 2 canções para a gente. E... mais uma, né? 2? Mais 2? Então tá ótimo. Mais 2 canções para a gente e depois a gente vai ter aqui a palavra. A Mari vai vir aqui também orar, fazer uma oração conosco, né? Então tá bom, queridos, fiquem na paz. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi
sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por ser graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço por ser que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço por ser que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez Então, essa próxima música que a gente vai cantar se chama Girassol. A primeira parte dela até me soa um pouco irônica quando fala: se a vida fosse fácil como a gente quer, né, e o futuro a gente pudesse prever, eu estaria tomando um café, eu estaria dando um abraço nos meus avós, dizendo eu te amo a quem nunca pensei, observando as aves. E eu acho que a vida nunca vai ser fácil como a gente quer, na realidade, né? E também o futuro a gente nunca vai poder prever. Na realidade, a gente sabe o nosso futuro aqui na Terra, né? E a vida não vai ser fácil, mas ela pode ser vivida em paz quando a gente tem o Espírito Santo, né? Pode ser bem vivida. E a gente pode, mesmo assim, dar o nosso melhor, olhar as coisas simples ao nosso redor e também cuidar das prioridades que a gente coloca na nossa vida, né? Colocando Deus acima de tudo, e todas as outras coisas vão se organizar de acordo com a sua própria prioridade. Então, abra seus olhos, né, agora, principalmente nessa quarentena, para que a gente consiga enxergar as coisas que realmente importam e têm valor para a nossa vida. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço
apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro, de frente pra luz. Passamos a orar, então. Senhor, a gente chega em Tua presença de braços abertos, com o nosso coração aflito, com tantas perguntas, ó Deus, com tantas inquietações. Nós queremos conhecer quem Tu és, saber o que o Senhor espera de nós. Queremos que seja a nossa luz. Senhor, nós Te pedimos para que o Senhor esteja nesse momento de palavra, iluminando e cuidando das palavras do Joel, que ele seja um instrumento maravilhoso, ó Deus, do Teu amor e da Tua graça sobre nós. Esteja conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, infelizmente hoje não deu para a gente fazer a nossa live, né? A gente já estava ficando acostumado, né, a todo domingo poder estar junto ao vivo, né? Mas acontece, né? A gente tivemos algum problema técnico na internet, a gente não conseguiu fazer a transmissão e isso acontece, né? Faz parte também. A gente quer então gravar o culto hoje e esperamos que vocês possam ser abençoados também pela palavra de Deus. Queridos, eu queria iniciar essa reflexão lembrando que dia após dia nós temos percebido e nós temos sido informados, né, de pessoas que têm vindo a óbito, né, pessoas que têm falecido por conta da pandemia que nós vivemos, por conta de infecção com o coronavírus, problemas respiratórios, problemas cardíacos, falta de UTI, falta de atendimento. E eu estava me lembrando que eu li alguma vez em algum lugar que a gente precisa de 66 dias. A gente precisa de 66 dias para que as nossas atitudes, né, as nossas rotinas se tornem um hábito. Então, uma rotina que é repetida por 66 dias,
ela se torna um hábito. E nós estamos há mais do que 66 dias ouvindo falar de mortes, de pessoas doentes, de pessoas que estão sofrendo por conta do isolamento social, de pessoas que estão sofrendo por problemas econômicos, pessoas que foram demitidas dos seus empregos, empresários que estão com dificuldade para conseguir fazer com que as suas empresas girem, e eu não gostaria que nós perdêssemos a sensibilidade e que nós nos sentíssemos desafiados a estar orando todos os dias, por essas famílias enlutadas, por essas pessoas que estão passando por dificuldade, para que o Espírito nos inspire também a sermos agentes do reino de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus em tempos difíceis e obscuros, como esse que nós estamos passando. Que nós não permitamos que as notícias que nos chegam se tornem uma rotina e que nós nos tornemos insensíveis à dor daqueles que estão passando por dificuldade e sofrimento. Os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, mas também aqueles que nós não conhecemos e não sabemos. Mas que nós possamos colocar o mundo inteiro em nossas orações todos os dias. Ainda que nós estejamos cansados de ouvir as mesmas notícias todos os dias, ainda que nós estejamos esgotados de tanto ouvir falar as mesmas coisas, que isso não vire uma rotina cruel e mórbida na nossa vida, mas que a gente se levante contra isso em oração e atitude de generosidade todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Digo isso por quê? Porque o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele fala do caráter de Jesus e da revelação de Jesus, ou de pelo menos um aspecto desse caráter e dessa revelação. E é interessante a gente perceber que também essa revelação de Jesus se dá em um momento de grande aflição, em um momento de grande preocupação, de desespero, de desencanto, de desapontamento dos discípulos de Jesus. O texto que a gente vai trabalhar hoje é o texto que fala de um caminho. E é muito interessante observar que Lucas é um escritor, um evangelista, que fala muito sobre caminhos. Em todo o Novo Testamento, a palavra caminho aparece mais ou menos 95, 97 vezes. E dessas 90 e tantas vezes que ela aparece, 52 vezes estão nos escritos de Lucas, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. 25 vezes no Evangelho de Lucas e 27 vezes no livro de Atos. Então a gente pode perceber que para Lucas, essa palavra caminho, ela tem um significado. Na maneira como Lucas descreve a relação de Jesus com os seus discípulos e a caminhada de fé de Jesus Cristo, a palavra caminho, caminhada, jornada, ela tem uma importância muito grande. Lucas é responsável por mais da metade de todas as citações dessa palavra, desse termo no Novo Testamento. Isso já deveria para a gente fazer com que nós prestemos bastante atenção no que significa esse texto que fala de um caminho, que é o caminho de Emaús. É um texto conhecido, você provavelmente já ouviu falar, e é o texto que narra o domingo após a morte de Jesus, o domingo da ressurreição, quando os discípulos, alguns já haviam recebido a notícia da ressurreição, ou pelo menos haviam recebido a notícia do túmulo vazio, e muitos não sabiam como processar essa notícia ainda, eles não sabiam o que isso significava de fato, mas o relato conta que 2 discípulos haviam saído de Jerusalém, saído da cidade onde Jesus havia sido crucificado e morto, e eles estavam em direção a um vilarejo pequeno, a um vilarejo insignificante, que ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, chamado Emaús. E no caminho de Jerusalém para Emaús, eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O versículo diz que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar
com eles. Mas o versículo 16 do capítulo 24 de Atos, que é onde está narrado essa história, ele traz uma informação muito importante. Os olhos dos discípulos que estavam caminhando em Emaús foram impedidos de reconhecer Jesus, impedidos de reconhecer Jesus fisicamente naquele momento. Então, o que aqui está dizendo? Que Jesus ele aparece depois da sua ressurreição para esses dois discípulos, começa a caminhar com eles naquele caminho para Emaús, ouve a conversa deles, ouve eles discutindo, ouve eles argumentando, se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Por quê? Porque o Espírito impede que eles reconheçam Jesus fisicamente. E eles então lhe perguntam, Jesus pergunta a esses dois discípulos, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, o versículo 17 vai dizer que eles pararam, com os rostos entristecidos, pesados. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? É como se alguém chegasse para a gente e perguntasse, cara, por que tu anda ansioso? Por que tu anda meio triste? Por que tu anda preocupado? É como se a gente chegasse para um empresário hoje assim e dissesse, cara, por que tu está preocupado? E esse cara olhasse para a gente, cara, você está vivendo em que mundo? Você vive aonde? Você está em Marte? Onde é que você anda? Que você não sabe o que está acontecendo no mundo? Você não sabe o que está acontecendo com a economia? Você não sabe o que está acontecendo com a saúde? Você não sabe o que está acontecendo com as crianças? Onde é que você vive? É mais ou menos esse tom da resposta dos discípulos. Porque os discípulos de Jesus, eles tinham uma imagem do Messias, e por isso que a gente vai falar sobre a revelação de Jesus e o caráter de Jesus hoje, porque eles tinham uma imagem do Messias, que seria aquele que ia tomar o poder político de Israel, que ia colocar Israel de volta como protagonista político da história, que ia se revoltar contra Roma, que ia libertar o povo de Israel do Império Romano. E de repente esse líder, esse cara que eles seguiam de forma tão próxima, ele é morto e crucificado pelo Império Romano. Os discípulos discutiam entre eles quem ia ser o primeiro-ministro de Jesus. Eles queriam saber, quando o seu reino chegar, Senhor, vocês já leram esse texto, vocês conhecem essa passagem. Quando o seu reino chegar, quem é que vai sentar à tua direita? Quem é que vai sentar à tua esquerda? Quem é que vai ser o mais importante? Quem é que vai ser o teu braço direito? Porque eles tinham uma visão, eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus, que era uma expectativa que vinha da religiosidade judaica, que pensava o Messias e o Cristo como um libertador, dentro de uma perspectiva política, dentro de uma perspectiva de guerra, dentro de uma perspectiva social. É interessante porque eles foram impedidos de reconhecer Jesus fisicamente. Porque talvez se eles tivessem reconhecido Jesus fisicamente, aqui está Jesus, eles não teriam reconhecido Jesus espiritualmente, como o relato conta que vai acontecer. Então Jesus se esconde fisicamente, para que eles olhando para Jesus não reconheçam, para que eles dialogando, conversando e caminhando com Jesus, eles então pudessem reconhecer realmente do que se tratava a obra de Jesus, do que se tratava a obra do Messias. Sabe, queridos, essa ideia do caminho, essa ideia da jornada, essa ideia de uma fé que se desenvolve ao longo de um caminho, ela é muito preciosa no cristianismo, porque nós muitas vezes temos uma fé que é mágica, nós temos uma fé que ela pensa de uma forma imediatista e ela quer resolver os problemas de forma imediata. Nós queremos ir na igreja, receber uma bênção, receber uma palavra, receber uma profecia, receber uma revelação, e a gente quer que na segunda-feira
a nossa vida esteja transformada de forma mágica. Que os nossos problemas, que nós às vezes carregamos ao longo de anos na nossa existência, que o meu problema de relacionamento com a minha filha, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, comigo mesmo, eles sejam resolvidos de forma mágica. E Lucas vai falar de um caminho. E Jesus se esconde para que os discípulos possam, nessa caminhada com ele até Emaús, reconhecerem e compreenderem quem é Jesus. Eu quero falar um pouco do caminho, porque o caminho, ele possui uma dinâmica própria. O caminho, o jeito que nós caminhamos, a maneira como nós caminhamos, ela depende do que o caminho nos oferece. Ninguém caminha em uma trilha apertada no meio da floresta do mesmo jeito que caminha num gramado plano e bonito. Ninguém caminha de noite, no escuro, da mesma maneira que a gente caminha de dia. A dinâmica do caminho dita os nossos passos e a maneira como a gente atravessa esse caminho e para onde a gente vai. E para onde a gente vai. O caminho pressupõe tempo de convívio. O caminho prevê que a gente vai passar por adversidade, por tropeço, por cansaço, por lutas, por progressos, por decepções. No caminho a gente encontra a impressão de pegadas de pessoas que vieram antes de nós. De pessoas que vieram antes de nós e traçaram uma possibilidade de trajeto. E as nossas próprias pegadas deixam marcas para quem vem atrás de nós. Nós construímos a nossa fé na revelação de séculos e séculos de história cristã, de pessoas que caminharam nas pegadas de Jesus, nas pegadas dos apóstolos, nas pegadas das primeiras comunidades, nas pegadas de irmãos e irmãs que compartilharam entre si a mensagem da graça e do amor de Jesus Cristo. Por isso, queridos, é impossível a gente conceber Jesus Cristo, é impossível a gente entender o caráter de Jesus é impossível a gente perceber o caráter de Jesus sem que exista relacionamento, sem que exista compromisso, sem que exista afeto, sem que exista diálogo, sem que exista empatia. Nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma sociedade na qual a fé, ela se expressa muito mais como chat do que como caminho. Nós queremos respostas rápidas e impessoais. Nós queremos tirar as nossas dúvidas. Nós queremos saber se é isto ou se é aquilo. E nós queremos respostas rápidas. Nós queremos saber se Deus quer que eu namore ou Deus quer que eu pare de namorar, se Deus quer que eu case ou se Deus quer que eu espere, se Deus quer que eu faça faculdade ou se Deus quer que eu vá viver de música, se Deus quer que eu, enfim. E nós não entendemos que a modelagem de Jesus é a modelagem do caminho. Não é uma modelagem de resposta pronta, não é fast food, não é Google onde eu boto uma pergunta e vem a resposta. É uma fé que se estabelece na relação e na caminhada. Um caminho de fé, só é um caminho de fé quando a gente sabe para onde a gente vai, qual é o nosso destino. Caso contrário, esse caminho vira um labirinto. E quantas pessoas vivem uma religiosidade labiríntica, presa, andando em círculos, correndo atrás de pistas que não levam para lugar nenhum, que só causam mais e mais ansiedade, mais e mais culpa, mais e mais dor, mais e mais pressão. Porque olham para a igreja muitas vezes e olham para uma cruz, e elas olham para essa cruz e Jesus está ali, porque tem uma cruz.
Jesus está ali porque falam no nome dele. Jesus está ali porque tem um pastor que lê a Bíblia. Jesus está ali porque sei lá o quê. E reconhecendo Jesus fisicamente, ou reconhecendo a cultura religiosa da igreja, muitas e muitas vezes vivem dentro da igreja, mas não conseguem reconhecer quem é Jesus. Não têm a capacidade de perceber o que significa a obra de Jesus Cristo na sua vida, na sua existência. Tem um diálogo interessante em Alice no País das Maravilhas, que ele é bastante citado pelo Mário Sérgio Cortella, aonde Alice ela se encontra com o gato. Ela está perdida no País das Maravilhas, ela se encontra com o gato. E aí ela pergunta para o gato: para onde vai essa estrada? E o gato responde para ela: para onde você quer ir? E aí Alice responde: não sei, eu estou perdida. E aí o gato responde de novo: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer espiritualidade serve, qualquer coisa serve, qualquer igreja serve, qualquer palavra serve. E Jesus, ele tem um caminho diferente, porque ele diz que o caminho não é outro senão ele mesmo. Eu sou o caminho. Depois dessa introdução, nós vamos voltar para o texto, porque esse texto é muito belo. Os discípulos respondem daquele jeito meio mal criado para Jesus: escuta aqui, tu é o único cara que não sabe do que aconteceu, tu não sabe que teve um cara chamado Jesus que foi crucificado ontem aqui pelo exército romano, tu não sabe que esse cara fazia um monte de milagre, fazia um monte de coisa, nós achávamos que ele seria o cara que ia restaurar o povo de Israel, e não foi, ele foi morto, e tu não sabe disso, onde é que tu andava? E Jesus pergunta assim: que coisas aconteceram? E eles vão dizer o que aconteceu com Jesus de Nazaré, versículo 19: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres, olhem o versículo 21, prestem atenção no versículo 21, porque o versículo 21, ele vai elucidar o que está passando na cabeça dos discípulos. Ó, o versículo 22, aliás. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, porque elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, versículo 25: como vocês custam a entender tudo e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Prestem atenção que os discípulos ainda não sabem que é Jesus. Os discípulos ainda estão impedidos de reconhecer Jesus fisicamente. Mas no diálogo com Jesus, na conversa com Jesus, no ensino que Jesus faz a eles, eles começam a entender: ah, mas é verdade mesmo. Ah, mas olha só, realmente isso faz sentido. Realmente o profeta falou aquilo, Isaías disse não sei o quê, e eles começam dentro deles a germinar uma semente de esperança, porque eles percebem no relacionamento e no caminho, e nessa caminhada com Jesus, de Jerusalém até Emaús, que existia uma percepção que eles não tinham acessado ainda a respeito da história na qual eles estavam vivendo. E isso, queridos, é muito importante. Porque uma fé de resposta pronta e de frase feita, ela é uma fé que não passa da superficialidade do que significa um relacionamento com Deus. Eu desconfio de pessoas que têm respostas muito prontas a respeito da vida, pessoas que têm uma visão muito
pronta a respeito das expectativas em relação a Deus, em relação à fé, em relação à comunhão, em relação a tudo que tem a ver com a espiritualidade cristã. Porque eu penso que muitas das comunicações do Espírito para o nosso coração vêm em momentos em que a gente está olhando para o outro lado. Vem em momentos em que nós não imaginamos. Vem por pessoas que nós não reconhecemos quem são. Ao se aproximarem do povoado, versículo 28, para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus fez, olha, vocês vão ficar aqui, eu vou seguir viagem. Mas eles insistiram muito com ele e disseram, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Eles convidaram esse desconhecido para estar com eles, porque eles perceberam que ali havia algo espetacular. Havia algo no conhecimento daquele homem que aquecia o coração. Eles vão dizer isso depois. Aquilo aquecia o coração deles. Por quê? Porque Jesus falava a respeito dele mesmo. E Jesus abriu os olhos dos discípulos que estavam apavorados e desesperados para uma realidade de esperança. Quando a gente reconhece quem Jesus é, quando a gente reconhece os sinais de amor e graça de Jesus nas pessoas que convivem conosco, nas pessoas que nos amam, nas pessoas que nos atraem para a presença dEle, o nosso coração se aquece. E o principal de tudo, Jesus deixa de ser um símbolo religioso, ele deixa de ser simplesmente alguém que está lá, mas ele vira alguém que está aqui. Ele se torna uma pessoa próxima, ele se torna uma pessoa real, ele se torna alguém que dialoga e conversa com a nossa alma, nos momentos de aflição, nos momentos de desespero. Ele deixa de ser um símbolo religioso, ele deixa de estar confinado na dinâmica do clero, do templo, do domingo, do culto, e ele se concretiza na segunda-feira quando eu vou trabalhar, ele se concretiza na terça-feira de noite quando eu estou em casa, ele se concretiza na quarta-feira quando eu vou para a escola, ele se concretiza quando eu recebo uma boa notícia de que eu fui promovido no meu trabalho, e ele se concretiza também quando eu recebo o diagnóstico de que eu estou com câncer, porque isso tem a ver com o caminho. É esse tipo de relação que Jesus busca estabelecer com aqueles que buscam conhecê-lo. Quando reconhecemos quem é Jesus, nós aprendemos uma espiritualidade que percebe Deus não mais lá longe, não lá no céu, não lá na igreja, não distante, mas a gente compreende que Ele habita dentro de nós. Que Ele habita dentro de nós e que Ele está aqui e que Ele deseja renovar o nosso coração e renovar a nossa mente, porque nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus, assim como era antes da queda, assim como era no jardim do Éden, assim como era no princípio, assim como era nos dias antigos e nos primeiros dias, como o profeta Malaquias fala. Eu amo esse texto de Malaquias, porque ele fala que quando aquele que viesse restaurar e purificar a nossa relação com Deus, as nossas ofertas e os nossos sacrifícios, a nossa vida seria aceitável diante de Deus, como nos tempos antigos e como nos primeiros dias. Sabe, queridos, a Bíblia, ela nos ensina de que a nossa experiência de fé é um dom sobrenatural. Eu não tenho como explicar para alguém o que significa fé em Jesus Cristo, eu não tenho como explicar para alguém racionalmente, por meio de uma equação, o que acontece na minha vida quando eu me coloco na presença de Deus e me coloco debaixo da autoridade de Jesus, e eu reconheço que Ele é meu Salvador, e eu reconheço que Ele é meu Redentor. Eu não tenho como explicar isso para ninguém, eu não tenho como fazer uma maneira, encontrar uma maneira de dissecar isso de maneira que isso seja reproduzível em laboratório, por exemplo.
né, que é uma das características da ciência, né, um fato, um experimento que eu possa reproduzir e que sempre vai dar uma... Não, não é assim. É sobrenatural, mas não é mágica. A fé é sobrenatural, mas ela não é mágica. Ela não se sobrepõe sobre a nossa condição humana. Jesus não faz isso. Jesus, quando Tomé duvida dele, Jesus pega e diz: Tomé, encosta aqui então. Tu está duvidando aqui, ó, tá as marcas na minha mão, encosta aqui. Jesus conhece a nossa humanidade, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe da nossa pequena capacidade de crer e da nossa pequena capacidade de ter fé. Por isso Ele vai dizer que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, percebe? Jesus não diz: olha, o dia que a fé de vocês for do tamanho do Everest, não, o dia que a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam realizar coisas extraordinárias e fantásticas. Por quê? Porque Ele conhece, Ele sabe da dificuldade da nossa natureza humana em compreender as coisas de Deus. Então a fé não é uma experiência mágica. Jesus não quer se relacionar conosco na base de extraordinariedades, mas Ele quer fazer isso no dia a dia, porque o caminho é a condição do nosso crescimento espiritual, da maturidade relacional, da sabedoria que vem da convivência e da entrega. Esse é o caráter de Jesus. Por isso Ele passou 3 anos na Galileia, com um bando de gente seguindo Ele, ensinando dia após dia, o que significava o reino de Deus, o que significava o amor de Deus e a graça de Deus. Por isso Ele vai para o caminho de Emaús e se junta com aqueles discípulos. Porque a fé em Jesus nos movimenta em direção ao testemunho, queridos. Lembra que eu falei do caminho? O caminho faz a gente caminhar de determinado jeito, de determinada forma. E se o meu caminho é Jesus, e eu começo a caminhar em Jesus, em direção ao Pai, e eu começo a caminhar em Jesus, eu não posso caminhar em Jesus de qualquer jeito, porque Jesus tem um jeito próprio. Ele quer nos ensinar a viver de uma maneira própria. Isso tem a ver com a minha ética, isso tem a ver com a minha generosidade, isso tem a ver com a minha justiça, isso tem a ver com a minha moral, porque isso tem a ver com a minha obediência. Isso tem a ver com adoração. Nós entendemos que o ato de obediência é sempre um ato de disciplina. É assim que nós aprendemos. O ato de obediência é um ato de disciplina. Então, se alguém me manda fazer alguma coisa, eu vou fazer o que ele me mandou, porque esse é um ato de disciplina. Mas quando a gente conhece Jesus e a gente percebe o que Jesus nos fala nos evangelhos, nós vamos entender que obediência é um ato de adoração. Obediência é um ato de adoração, é um ato de louvor, é um ato de entrega, é um ato no qual eu abro mão das minhas vontades, dos meus impulsos, dos meus argumentos, para viver em espírito e em verdade, adorando aquele que sustenta a minha existência. Jesus vai continuar e vai entrar naquela casa e vai passar a noite com os discípulos. E na hora da janta, versículo 30, diz que quando eles estavam à mesa, olha a importância da comunhão de mesa para Jesus, a importância da comensalidade, da gente se reunir, não só como igreja no culto, mas a gente se reunir também nas nossas casas, compartilhando o pão e compartilhando a vida. Quando eles fazem isso, Jesus toma o pão e dá graças e parte e distribui aos seus discípulos. E então, diz a palavra aqui, versículo 31, então os olhos deles foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Ele desapareceu da vista deles. E aqui tem uma questão interessante que eu vi um pastor apresentar esse texto, e ele fala que havia um missionário que estava
fazendo um trabalho missionário junto a uma aldeia de pescadores, de gente muito humilde, gente muito simples. Pescadores, esses pescadores que a gente vê aí nas praias aqui de Santa Catarina, que tem aqueles barquinhos que vão de madrugada para o mar, que vem lá com balde, com alguns robalos lá, uns 2 ou 3 caranguejos. Gente simples, gente sofrida. E eles estavam lendo esse texto e de repente um perguntou assim, tá, mas para onde é que Jesus foi? Porque essa é uma pergunta interessante, né? O versículo diz que de repente Jesus desapareceu da vista deles. E diz que quando um perguntou assim para onde Jesus foi, um outro pescador respondeu na hora, entrou neles. Jesus entrou neles. Jesus entrou nos discípulos. E essa é uma resposta que talvez a exegese, né, talvez os estudos aprofundados e teológicos a respeito do texto podem apontar em outra direção, mas para mim essa é a resposta mais verdadeira. Porque se a gente abrir o livro de Colossenses, a gente vai encontrar Paulo falando exatamente isso. Paulo está falando sobre o mistério da fé, sobre o mistério de quem é Jesus, sobre o mistério da obra de Jesus. E mistério aqui não é esse negócio de filme de suspense, assim, um mistério, não. Mistério significa aquilo que nós não conseguimos entender, aquilo que está além da nossa compreensão, aquilo que pertence à sobrenaturalidade da nossa relação com Deus. E ele fala o seguinte: o mistério que estava oculto durante épocas e gerações. Ele está falando isso do Antigo Testamento. Ele está falando isso dessa relação que Israel tinha com Deus e que agora em Jesus se cumpria na sua plenitude. Ele diz, olha, esse mistério que esteve oculto durante épocas, Colossenses capítulo 1, versículo 26, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Ele fala várias vezes essa palavra. E qual é a gloriosa riqueza desse mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Uma fé superficial é uma fé que vê Deus como um amuleto que me protege, que modifica o mundo inteiro para servir aos meus interesses. É uma fé que pensa que Deus está lá longe. Uma fé madura e relacional compreende que Deus habita em mim, na plenitude da graça de Jesus. Compreende que esse fato da habitação de Deus em mim é resultado da morte de Jesus na cruz. Compreende que Jesus Cristo é um caminho no qual eu vou percorrer a minha vida inteira. E eu vou ter momentos bons e vou ter momentos maus. E eu vou me sentir momentos de paz e talvez eu vou me sentir momentos de tribulação. E eu vou ter vitórias e eu vou ter derrotas. Mas Jesus não vai estar longe de mim, porque é impossível eu caminhar num caminho que não esteja junto de mim. É impossível separar a minha existência da existência de Cristo, porque Ele comigo é um, assim como Ele é um com o Pai. Por fim, eu quero ler do Evangelho de Lucas ainda, o versículo 79 do capítulo 1. Fala sobre João Batista, quando João Batista estava anunciando o caminho de Jesus Cristo. E diz assim: você menino, versículo 76, falando de João Batista, você menino, e aí eu quero falar para você que é aqui da nossa turma do Moriá, da turma da Igreja Luterana,
você menino, você menina, você que é pai, você que é mãe, você que tem um adolescente na tua casa, que vive dentro da igreja, que se pode vir para o Moriá, vem, que você não sabe mais o que fazer com ele. Eu quero falar para você, você menino, será chamado profeta do Altíssimo, você que é adolescente, você que é jovem, que está na faculdade, você será chamado de profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Olha que coisa linda! Mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará, o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Que Deus nos abençoe, queridos, que a gente compreenda que Jesus ele é um caminho, que Jesus ele nos convida a caminhar nele, com ele, para ele, na direção de uma vida que se coloca debaixo da autoridade, da graça e da misericórdia de Deus. Fiquem com Deus, até o próximo domingo, que Deus nos abençoe. Eu quero chamar a banda aqui na frente, eles vão cantar uma canção, chamar a Mari também, vai fazer uma oração, e a gente quer encerrar esse nosso culto. Esperamos que você seja abençoado por ele, que você possa ter a experiência de caminhar com Jesus, reconhecendo que ele não está lá, que ele não está só lá, mas ele está aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigada porque estás conosco, porque se importa com quem somos, como somos, apesar de tudo e apesar de nós. Obrigada porque tem se revelado em cada momento e em cada porquê da nossa vida. Agradecemos pela banda, ó Deus, que nos encaminhou até o altar da Tua presença, pelas palavras do Joel que foram usadas para nos abençoarem neste domingo, para nos prepararem para essa semana, ó Deus. Nós pedimos, continua conosco, continua perto do nosso coração, para que estejamos atentos às Suas palavras, para que estejamos atentos aos Seus propósitos para as nossas vidas. Nós Te agradecemos, ó Deus, apesar de tudo e apesar de nós. Nós entregamos quem somos e o que queremos, para que sejamos quem o Senhor quer que sejamos e façamos o que o Senhor quer que façamos. Ó Deus, obrigada, nos acompanhe neste último momento e nos prepare para a semana que está por vir. Em nome do Teu Filho, ó Deus, que nós agradecemos e oramos. Amém. Deixa o céu